Pessoal, aí sim, mais um vídeo hoje, vou falar daquela série de cases de projetos. Antes da gente começar, deixa o seu joinha, gostei, não gostei aí, inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda suas críticas, perguntas, sempre são muito bem-vindas. E aí, iniciando o projeto de hoje, a primeira ressalva é que esses vídeos são mais compridos, porque são cases de projetos. Então eu falo, contextualizando sempre dentro do cenário da época, as fases do DMake, ou DMake, como é que o projeto ele foi desenvolvido. E nada mais natural que o primeiro vídeo tenha sido o meu primeiro projeto, ainda como estagiário na área financeira da GE, o meu segundo projeto, esse vídeo, o foco desse vídeo, meu segundo projeto, o projeto de certificação como especialista Greenbelt, ainda na área financeira, ainda como estagiário, ainda no ano de 1992. Então eu já contextualizei o cenário no vídeo passado, do que era esse cenário que a gente trabalhava em 92, com sem internet, não existia iPhone, não existia praticamente nada. A gente estava começando aí um processo de melhoria tecnológicas nas empresas. E o meu segundo projeto foi focado de uma demanda do chefe do meu chefe. E foi uma coisa interessante porque ele queria, a princípio, que eu pegasse todo. Falei, cara, eu não tenho nem conhecimento para pegar o todo de um departamento financeiro. O que você acha da gente fazer um projeto guarda-chuva? Ou seja, ter um responsável por cada tema e eu carregar o piano. Eu ser membro das equipes de todos os projetos, meio que fazer o projeto para todos eles, mas com esse suporte de conhecimento e de abrangência que eles tinham nos seus setores, para poder envolver as pessoas. E você me dá um tema para o seu líder, para me certificar como Greenbelt. Ele gostou da ideia, e aí assim foi feito. E aí ele chamou todo mundo, falou da estratégia que a gente ia fazer, porque qual que era o lance? Era a gente adequar os procedimentos financeiros de todo o setor dessa planta uma auditoria que ia rolar no início de 93 do Audit Staff, que era o setor corporativo da GE, que auditava os processos no mundo todo. E a gente tinha que atender os critérios deles. E aí definir os temas, tinha lá contas a pagar, recebíveis, controladoria, tinha tudo, e ele definiu um tema para mim que era RED. Eu falei, puta merda, o que é RED? Cara, tá bom, vou fazer de RED. Só que eu falei, bom, vou perguntar pra turma, a turma vai me explicar o que é. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia o que era. Tinha um cara que era sênior, que já não era mais o gerente financeiro da planta, que tinha conhecimento sobre RED e que foi o cara que se dispôs a me explicar. Ele falou, Eduardo, RED, no conceito financeiro, é cobertura, é proteção. Então, é uma estratégia de proteção contra riscos de investimento, como se fosse um seguro para aqueles ativos, para aqueles imobilizados de maior valor, que é feito em moeda estrangeira. Eu falei, tá, consegui entender melhor do que os outros tinham me explicado. É ali que eu vou atuar. Na fase de definição, foi um negócio muito bacana, porque eu entendi o que era o RED, entendi o que era o problema, entendi quais eram os quesitos que eram cobrados na auditoria de todos os outros temas, e aí eu fui definindo projeto a projeto o conceito e qual que era a nossa meta, que era 100%, era atender todos os critérios de todos os temas para a auditoria que ia ser feita no ano seguinte, pelo Audit Staff. Então, foi um projeto que me ajudou a conhecer todo mundo, praticamente, do setor financeiro daquela planta. E como o financeiro é um setor de suporte, eu ia na origem. Eu sabia de onde que surgiam os problemas que geravam não atendimento aos critérios. Então, se tinha uma causa em compras, eu tinha que entender por que essa causa em compras era gerada. Se tinha uma causa de produção, mesma coisa. Se tinha uma causa de logística, mesma coisa. Então foi um negócio que me deu, de certa forma, uma atuação ampla dentro da planta como um todo. E como todo projeto que eu faço, pessoal, cara, eu sabia que o critério, a meta, era atender os critérios exigidos pela auditoria. Porque onde é que eu posso ir além?
O que é que eu posso fazer a mais? E aí, na fase de medição, eu vi que não tinha histórico de nenhum dessas auditorias, não tinha nada. Então, infelizmente, né, a minha análise estatística tinha que ser rasa, né, a básica, que era a definição de capabilidade através dos conceitos de unidade, oportunidade e defeito. É o que dá para fazer, dado o discreto, é o que tinha. Ou seja, minha unidade é o total dos critérios, minha oportunidade era conforme ou não conforme, e os defeitos era aquilo que eu não atendi. Fiz isso para todos os temas. Né? Lembra que eu não era líder, eu era só líder do meu, mas eu carregava o piano para todo mundo. E aí, cara, foi um negócio muito bacana, porque eu comecei a aprofundar, a entender. E justamente entre a fase de medição e análise, eu lembro direitinho, isso nós estamos falando de outubro, final de outubro de 1982, abriu uma vaga no setor financeiro de uma pessoa que tinha aposentado. Né? E quando você tem 18 anos de idade, você quer ser fichado, né? Você quer ter sua carteira assinada, você quer virar funcionário da empresa, que era de analista de crédito no setor financeiro. E eu falei, pô, vou pegar meu projeto para ver se eu consigo potencializar a chance de eu ser contratado. O que não aconteceu. Tá? Outra pessoa foi escolhida, o que para mim foi muito bom. E hoje eu vejo isso e nos próximos projetos eu vou contar para vocês o porquê disso. Eu acabei sendo contratado numa outra planta. Mas enfim, voltando à fase de análise, quando eu chegava nas causas, como era atendimento de critérios procedimentais, processuais, cara, e a gente não atendia, é porque a planta não dava condições, eu não sabia como fazer. E aí surgiu uma oportunidade ímpar na época, que foi um estagiário ter que viajar para outras plantas para conhecer, entender por que as outras, algumas conseguiam atender esses critérios e a gente não. Então eu fui conhecer a GE Lâmpadas no Rio, a GE Sistemas Médicos na região de Petrópolis, também no Rio, GE Plásticos na região de Campinas, em São Paulo. Eu fui conhecer outras plantas da GE no Brasil todo. Foi um negócio muito bacana. Isso deu para mim um background muito grande para estabelecer um benchmark e implementar essas boas práticas para atender esses critérios que a gente não fazia. E aí o projeto ele envolveu uma coisa que foi uma visão diferente, que era muito incentivada na empresa, que era justamente a visão outside in vision, enxerga os seus processos como o seu cliente o vê. No caso, o nosso cliente era o audit staff, era a auditoria. E aí eu tive que ir em outros locais que faziam o que a gente não fazia para poder trazer isso para dentro daquela planta da GE. O projeto deu super certo, puta sucesso legal, e a minha preocupação ela sempre foi também de precisão e exatidão. Eu tinha que ter uma estatística melhor. Na época isso era uma novidade, tá, pessoal? Apenas bancos faziam. Eu implementei para todos os temas, todos os critérios, uma coisa chamada score, que foi fazer justamente, né, uma pontuação baseada em pesos para cada critério, vendo quanto que a gente atendia ou não em percentual daquilo que era exigido pelo audit staff. A minha fase de controle foi a implementação desses scores, que até hoje são utilizados. Óbvio que de uma forma diferente, no sistema automatizado, mas, cara, era uma coisa tão inovadora para a época que brilhou o olho do meu gestor. Por que eu não fui contratado como analista? Provavelmente porque eu era um estagiário que ainda estava no início da minha formação, faculdade, eu podia ter um estágio renovado por mais 2 anos, e o menino que foi contratado no meu lugar, ele já estava meio que formando e tal, ou por questão de perfil mesmo. Né? Meu perfil nunca foi um perfil muito financeiro, eu sempre fui um cara muito executor. Fato é, eu não fui contratado, mas eu fui certificado como especialista Green Belt no meu projeto de RED, que acabou se tornando, inclusive, um capítulo de um curso ministrado na GE no mundo todo, chamado Finanças para Não Financeiros e Gerenciamento de Risco. Eu tive a oportunidade de fazer cerca de 2 anos depois, e quando eu vi os slides do meu projeto com a definição de RED e a própria prática de RED executada da forma que eu coloquei no meu projeto, eu fiquei muito orgulhoso, eu me senti muito homenageado. Isso alavancou uma oportunidade muito boa para mim, que foi me mandar, né, me transferir, já não como estagiário, mas isso é um outro vídeo, é um outro caso, para o setor Six Sigma, para o setor 6 Sigma, de OPEX dessa planta, que foi
para mim, já uma promoção que foi o que deu rumo a toda a minha carreira. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse case. É um case bem interessante, porque é um processo interno financeiro de um conceito ainda não muito claro para as pessoas do Brasil até hoje, e que deu muito certo. Fico à disposição, podem perguntar, por favor, inscrevam no canal, dê seu joinha, gostei ou não gostei, e mandem dúvidas, perguntas, será um prazer respondê-las. Muito obrigado, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.